Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E eu quero saber o seguinte, será que depois de 9 episódios falando sobre saúde holística e eu te dissesse que ainda falta justamente a parte mais importante, você acreditaria em mim? Porque talvez o maior erro seja imaginar que saúde holística significa juntar um monte de terapias diferentes. Reiki, meditação, alimentação, exercício, psicologia, medicina, espiritualidade e pronto. Não, se fosse só isso seria muito mais fácil. Durante essa série inteira eu fui trazendo várias peças para vocês, uma por uma. Nós falamos sobre corpo, mente, emoções, energia, sistema nervoso, neurônios, psiconeuroimunologia, neuroplasticidade, epigenética, efeitos placebo e nocebo. Mas hoje eu quero colocar todas essas peças em cima da mesa e mostrar o desenho completo para vocês. Porque existe uma diferença enorme entre conhecer várias ferramentas e realmente compreender o que significa cuidar de um ser humano por inteiro. E talvez seja exatamente aí que esteja uma das coisas que ainda faltava nessa série. Saúde holística não é uma terapia, é uma forma de olhar para a saúde. E isso muda tudo, porque você pode fazer reiki e não ter uma vida saudável. Você pode meditar todos os dias e dormir 4 horas por noite. Você pode comer maravilhosamente bem e viver em um relacionamento, por exemplo, que te mantém constantemente em estado de estresse. Você pode fazer terapia e continuar repetindo conscientemente comportamentos que te fazem mal. E você também pode procurar terapias naturais para absolutamente tudo. E às vezes aquilo que você precisa é de um médico. Percebe? O problema começa quando nós escolhemos uma única peça e tentamos transformar aquela peça no quebra-cabeça inteiro. Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu queria deixar nesses 10 episódios é justamente essa. Você não precisa escolher um lado, entendeu? Eu não preciso negar a medicina para acreditar no reiki. Eu não preciso negar a espiritualidade para estudar neurociência. Eu não preciso transformar a epigenética em misticismo para entender que o ambiente e o comportamento podem sim influenciar a expressão dos genes. Eu não preciso dizer que toda doença é emocional para reconhecer que estresse, comportamento, sono, relações sociais e saúde mental podem interferir profundamente no nosso organismo. Quando a gente começa a separar tudo, a gente perde justamente aquilo que a saúde holística tenta recuperar. A visão do todo, o holos. E tem outra coisa que ficou faltando eu falar, e talvez seja uma das mais importantes também. O seu contexto também faz parte da sua saúde. Aonde você mora, como você trabalha, como que você dorme, as pessoas com quem você convive, se você se sente seguro, se você tem apoio, se você consegue descansar, se você consegue se alimentar adequadamente, se você passa o dia inteiro sentado, se você vive sob pressão, se tem contato com a natureza, se existe propósito naquilo que você faz. Saúde não acontece dentro de uma bolha. Então, quando alguém pergunta qual é a melhor técnica para poder ter saúde, talvez essa pergunta já esteja começando pelo lugar errado, porque não existe uma técnica capaz de compensar indefinidamente uma vida inteira construída em desequilíbrio, entende? E olha como que tudo aquilo que nós vimos começa a se conectar. Se o ambiente importa, nós chegamos à epigenética. Se experiências repetidas modificam circuitos cerebrais, nós chegamos à neuroplasticidade. Se estresse e emoções conversam com o nosso sistema nervoso, endócrino e imunológico, nós chegamos à psiconeuroimunologia. Se expectativas e contexto conseguem alterar a experiência de sintomas e respostas fisiológicas, nós chegamos ao efeito placebo e nocebo. Se práticas contemplativas, atividades físicas, alimentação, sono e relações sociais interferem em diferentes dimensões do bem-estar, nós começamos a perceber uma coisa muito simples.
o organismo não recebeu a informação de que nós dividimos a saúde em matérias diferentes. Essa divisão é nossa. Dentro de você já está tudo acontecendo junto, ao mesmo tempo. Então agora eu quero saber uma coisa de você. De todos esses assuntos que nós vimos nesses 10 episódios, qual foi aquele que mais mudou a sua forma de enxergar a própria saúde? A epigenética, a neuroplasticidade, as emoções, os efeitos placebo e nocebo, energia, chakras, psiconeuroimunologia. Escreve aqui para mim embaixo, porque eu quero usar justamente as respostas de vocês para poder escolher quais desses assuntos nós vamos aprofundar daqui para frente. Porque até agora eu estava construindo uma base. A partir daqui, então, a gente pode começar a abrir cada uma dessas portas com muito mais profundidade. Mas existe uma responsabilidade que precisa acompanhar tudo isso. Saúde holística também não significa que você é culpado por adoecer. E eu já falei isso antes no vídeo anterior. Isso é importantíssimo, porque nem toda doença poderia ter sido evitada com um pensamento positivo, meditação, alimentação ou qualquer outra prática. Existem fatores genéticos, infecciosos, ambientais, sociais, traumáticos, aleatórios e inúmeros mecanismos biológicos envolvidos nas doenças. E é justamente por levar o ser humano inteiro a sério que uma visão realmente integrativa não deveria abandonar diagnóstico, prevenção, vacinação, exames, medicamentos, cirurgia, psicoterapia ou qualquer tratamento médico necessário. Terapias complementares são complementares justamente que entram junto, quando apropriadas, e não obrigatoriamente no lugar daquilo que já possui indicação clínica. E eu quis falar isso porque existe uma diferença gigantesca entre esperança e promessa. Esperança é você descobrir que existem fatores da sua saúde sobre os quais você pode agir. Promessa é alguém garantir para você que se você fizer determinada coisa, você vai se curar. E eu não quero construir esse canal em cima de promessas, muito menos de mentiras. Eu quero construir em cima de conhecimento, consciência e autonomia. Porque quanto mais você entende o seu funcionamento, melhores perguntas você consegue fazer para o seu médico, para o seu terapeuta, para você mesmo. Você começa a observar muito mais claramente os padrões, começa a perceber o que te faz bem, o que te faz mal e deixa de terceirizar completamente a responsabilidade pela sua saúde. Sabe, para mim, esse é o verdadeiro significado de autocuidado. Não é comprar uma coisa para relaxar depois de uma semana que foi difícil. Às vezes, autocuidado é dormir. Às vezes, é colocar um limite. Às vezes, é fazer um exercício físico. Às vezes, é procurar fazer um reiki ou meditar, porque aquilo te ajuda a desacelerar e se reconectar consigo mesmo. E às vezes, autocuidado é marcar aquela consulta que você está adiando há meses. O cuidado muda, porque a necessidade muda. E uma visão holística deveria justamente ajudar você a perguntar: o que será que está precisando de atenção em mim agora? E aí, nós chegamos à última peça que eu queria deixar para vocês antes de encerrar essa primeira série. Autoconhecimento sem mudança de comportamento virá apenas informação sobre você mesmo. Você pode saber perfeitamente quais são os seus padrões, pode entender sua infância, seus gatilhos, suas crenças, seu funcionamento, seus hábitos, mas chega uma hora em que alguma coisa precisa mudar na vida real, porque o cérebro aprende pela repetição. O corpo responde ao ambiente. Hábitos têm consequências, relações têm consequências, escolhas têm consequências. Então, saúde holística também é sair da posição de espectador da própria vida e começar dentro daquilo que é possível para você a participar conscientemente dela. E talvez agora você consiga entender porque eu precisei de 10 episódios para responder uma pergunta aparentemente tão simples, né?
o que é saúde holística. Porque eu poderia ter respondido isso no primeiro vídeo com uma definição bonita em, 30 segundos. Corpo, mente e espírito em equilíbrio. Acabou. Só que isso não explicaria absolutamente nada. Eu queria que vocês entendessem as conexões. Eu queria que você percebesse que existe ciência investigando várias dessas pontes entre cérebro, comportamento, ambiente, organismo. Que existem práticas tradicionais e espirituais com outras formas de interpretar a experiência humana. E que maturidade também significa saber diferenciar aquilo que já possui boa evidência científica daquilo que ainda é hipótese, tradição, experiência pessoal ou espiritualidade. Então, depois desses 10 episódios, se alguém te perguntar o que é saúde holística, eu realmente espero que você não responda simplesmente: "Ai, medicina natural". Saúde holística é olhar para a pessoa inteira, é entender que saúde física, mental, emocional, social, e para quem considera essa dimensão importante, espiritual, fazem parte dessa experiência daquele indivíduo. É reconhecer que alimentação importa, sono importa, movimento importa, ambiente, relações, comportamentos, acesso à saúde, tudo isso importa. E tratamento médico também importa. É parar de perguntar qual que é a única coisa que vai resolver tudo e começar a perguntar: quais partes desse sistema precisam ser cuidadas? E agora essa série termina, mas o canal realmente começa, porque nós construímos um mapa e daqui para frente nós vamos explorar os territórios. Neurociência, epigenética, neuroplasticidade, psicossomática, psiconeuroimunologia, reiki, meditação, terapias integrativas, hábitos, comportamentos, espiritualidade, autocuidado, saúde mental. Só que agora com espaço para aprofundar, questionar, separar evidência de interpretação e, principalmente, transformar a informação em alguma coisa útil para a sua vida. Então, se você chegou comigo até aqui, se inscreve no canal. Não se inscreveu até agora? Não acredito. E é claro, né? Segue também as nossas redes sociais, porque os próximos vídeos não vão mais responder apenas o que é saúde holística. Agora, as perguntas e as histórias vão mudar. A partir daqui, nós vamos adentrar mais nas histórias reais e vamos descobrir como aplicar tudo na vida real, sem abandonar a ciência, sem abandonar o bom senso e sem abandonar aquilo que faz sentido para você. E eu quero terminar essa série deixando uma pergunta e não uma resposta. Se o seu corpo, a sua mente e as suas emoções, os seus hábitos, o ambiente onde você vive e a maneira como você interpreta a sua própria vida estão constantemente conversando, qual parte dessa conversa que você ainda não está ouvindo? Bom, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!